Olá pessoal, aqui é a professora Alessandra e nessa vídeo estarei apresentando o conteúdo de estudos para nossas próximas aulas e também apresentarei as atividades propostas. Como conteúdo de estudo, vamos desenvolver o layout de uma tela de login profissional no Codular. Para isso, deixei um link do canal do David Rotten, canal dele no YouTube, que apresenta o layout que vocês deverão desenvolver. Tá? Então, vocês têm aqui o vídeo, né? O vídeo vai estar disponível para vocês. Coloquei a fonte, que é o canal deles no YouTube. Tá? E como atividade, o que vocês vão precisar fazer? Vocês terão duas atividades. Na primeira quinzena, vocês farão um trabalho em grupo, que é realizar a documentação do projeto Login, e somente um aluno do grupo deverá postar o arquivo .ppt. Na segunda quinzena, terá um questionário online. Então, vocês deverão realizar o questionário online. Serão permitidas até 3 tentativas, sendo atribuída a nota mais alta. Após a terceira tentativa, as submissões do questionário online serão descartadas, tá? Então, vocês podem, fiquem à vontade, quem quiser tentar até 3 vezes o questionário, a nota mais alta que será lançada no sistema. O que é esse trabalho em grupo que vocês vão ter que fazer? Então, estando no Codular, gente, vocês vão abrir o Codular e vocês vão, conforme vocês vão assistindo a videoaula do David, vocês vão montando para vocês. Vocês vão primeiro fazer a configuração da tela do aplicativo, né? Depois, vocês vão fazer a configuração da tela de login. Vocês vão inserir os componentes que essa tela de login vai precisar, tá? E vão configurar esses componentes. Depois, vocês vão fazer também a configuração da onde? Da nossa tela, tá? Vocês vão ter a tela de cadastro, vai inserir os componentes nas telas de cadastro e vai alterar as propriedades. Para isso, tem que assistir a videoaula sugerida, tá? E montar. Por exemplo, vamos voltar lá. Opa, cliquei errado. Vamos voltar aqui na nossa apresentação. Vamos ocultar. Por exemplo, nós temos 3 telas. A tela do projeto, assim que a gente abre o aplicativo, então a gente tem que fazer umas configurações nessa tela do projeto. Temos a tela de login e temos a tela de cadastro. Na tela de projeto, por exemplo, ele alterou a opção Show Status Bar. O que ele fez? Ele utilizou a propriedade Show Status Bar e desabilitou a propriedade Status Bar. Tá? Depois, ele começou a criar a tela de login. Na tela de login, ele usou lá na paleta Layout, ele usou o componente Vertical Scroll Arrangement. O que ele fez? Ele alterou a propriedade altura desse componente. Ele alterou em quantos por cento? O que ele alterou? Ele alterou em 55% essa propriedade, tá? Então, vocês vão montar uma tabela de todos os componentes que foi utilizado, de todas as propriedades que foram utilizadas e o que ele alterou na propriedade. Tome cuidado que as paletas são alteradas. Ele vai usar 2 paletas. A gente usa muito, tá? Layout e User Interface. Então, vocês têm que saber quando que ele está usando a paleta Layout e quando que ele vai usar o User Interface. A paleta, por exemplo, o User Interface, ele vai usar muito para colocar botão, text box, label, dentro das telinhas tanto de login ou de cadastro. Então, vocês vão ter que estar detalhando. A mesma coisa que vocês vão fazer para dentro da tela de cadastro. Observe que eu coloquei aqui para vocês, ó, tela de projeto. Eu dei uma opção só, que ele já colocou. Tem mais, tá? Então, vocês têm que assistir e terminar de preencher. Aí, ele vem para a tela de login. A primeira coisa que ele coloca na tela de login, ele vai lá na paleta e põe esse Vertical Scroll Arrangement. Na hora que ele coloca esse vertical, esse componente vertical, ele faz algumas configurações para esse componente. Depois, ele vai colocar vários componentes dentro desse componente vertical, tá? O que é isso?
Então, aqui, ó, o componente vertical é este daqui, que está pontilhado. Dentro, ele colocou, por exemplo, space, ele colocou label, colocou mais um space, aí ele já vem começando trabalhando com os text box, põe space, radio button, tá? Então, observe-se que primeiro ele coloca o vertical, ele vai fazer configurações desse vertical e vai inserir objetos, tá? Ele tem uma sequência lógica para inserir esses objetos. Ele vai inserir os objetos e para cada objeto ele vai alterando, por exemplo, as propriedades desses objetos, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer na documentação? É informar qual objeto foi utilizado e qual propriedade desse objeto que ele alterou. A mesma coisa vocês vão fazer para todas as telas, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado. Uma é a tela do aplicativo, aí ele começa a montar a tela de login. Ele põe um componente vertical, tá? Arrangement, ele põe esse componente, vai configurar esse componente para depois inserir componentes dentro dele, tá? A mesma coisa vai acontecer com a tela de cadastro. Ele vai lá na paleta, layout, vai pegar o componente vertical arrangement, vai alterar umas propriedades desse componente e depois ele vai inserir componentes dentro do vertical arrangement. Então, por isso que mudou um pouquinho a tela. Aqui eu estou falando, ó, tela de cadastro, vertical arrangement. Quais foram os componentes que ele utilizou, que ele está colocando, tá? Então, para isso, vocês têm que assistir a videoaula e preencher. Então, nada melhor, gente, façam. Abram o Codular aí no computador de vocês, tá? Se organizem em grupos. Seria bom que, se a maioria puder fazer, depois você faz um deparo. Olha, eu achei que ele colocou um componente, ele não colocou, e vocês verificam aí no que vocês conseguiram levantar de componentes, faz a tabelinha, pode ser no PowerPoint, da sugestão de PowerPoint, né? Faz a tabelinha no PowerPoint e postem, tá? Apenas um aluno do grupo vai postar essa apresentação, tá? Qualquer dúvida, entra no chat e posta a dúvida, tá? As dúvidas serão respondidas nos horários das nossas aulas, mas você já pode estar postando. Porque assim que vai chegando, eu sei, no dia da aula de TM, eu sei que eu tenho dúvidas de tais alunos e eu já tenho até um tempo de verificar. Tudo bem? Então, gente, assistam a videoaula proposta, tá? Façam o desenvolvimento do layout no Codular, realizem a primeira atividade da primeira quinzena, que é o trabalho em grupo, e depois da segunda quinzena, a partir da segunda quinzena, eu já vou estar liberando o questionário para vocês fazerem, tá? O questionário é individual. Se cuidem, tá? Até a nossa próxima aula. Soy el fuego que